Olá a todos, mais um vídeo do nosso 4Fs. Desta vez vou-vos falar um bocadinho do Manchester United, treinado por José Mourinho. Acredito que seja uma das equipas a que naturalmente os adeptos portugueses despendem maior atenção, não só pelo fator Mourinho, mas porque de facto o Manchester United, pelo menos de algumas pessoas que são da minha geração e da minha faixa etária, viveram muito os anos de glória do Manchester United, com Alex Ferguson ao comando. E portanto muitos deles se tornaram fãs de jogadores que fizeram história, como Ryan Giggs, Peter Schmeichel, Roy Keane, Jaap Stam, Rio Ferdinand, a dupla Dwight York e Andy Cole, Sheringham, Solskjaer, a mítica final frente ao Bayern de Munique em Camp Nou. Portanto, há Cristiano Ronaldo, desde logo, não é? Também, que passou pelo Manchester United e com uma marca fantástica, não é? Com um legado, com a camisola 7 ao nível de outros grandes jogadores do colosso inglês, como o caso de George Best, de David Beckham, entre outros. O Manchester United, como estava a dizer, é um clube, e nesta breve apresentação que fiz, é um clube de enorme sucesso em Inglaterra. É o clube com mais títulos de campeão em Inglaterra, tendo já conseguido ultrapassar o Liverpool. E, para além disso, tem também já alguma história em termos europeus, aí não ao nível do Liverpool, a equipa que o Álvaro Duarte anteriormente analisou, não só em termos futebolísticos, mas também em termos de Fantasy Premier League. Apesar disso, é um clube de facto com um peso enorme, não só nas Ilhas Britânicas, mas também na Europa e no mundo, e é um clube com uma legião de adeptos imensa. O seu estádio é um estádio mítico, desde logo conhecido como o Teatro dos Sonhos, e a passagem de Alex Ferguson, ainda que seja um clube que também tinha um passado já de grande história e de grande sucesso, com jogadores como Bobby Charlton e como o já referido George Best, de facto com Ferguson o Manchester deu um passo considerável, tendo conseguido um estatuto que lhe permitiu, alavancado pelas imensas conquistas, conseguir resultados desportivos fantásticos e, claro, como eu disse, inclusivamente ultrapassar o lendário Liverpool no número de títulos de campeão inglês. O problema, digamos assim, é que de facto Alex Ferguson não poderia durar para sempre no comando técnico dos Red Devils. Ferguson, que inclusivamente teve recentemente um problema de saúde, mas que felizmente já se encontra recuperado, ou pelo menos em recuperação, sendo que o próprio fez um vídeo a agradecer o imenso apoio que todo o planeta do futebol lhe deu durante esta fase difícil da sua vida. A saída de Ferguson abriu uma discussão sobre quem seria a melhor opção para o substituir, e na altura a escolha recaiu por aquele que era o treinador do Everton, David Moyes. Obviamente Moyes, e estamos a falar já com alguns anos, não é, de distância, Moyes revelou-se um fracasso enorme, não demonstrou de facto a capacidade que os gestores dos Red Devils acreditavam que pudesse ter, e o próprio Alex Ferguson, que o indicou para o lugar. E de facto o United atravessou um período difícil da sua história, não tanto como Moyes, porque de facto a sua presença nos Red Devils foi curta, mas digamos que também depois a sua saída permitiu o ingresso de Luís Van Gaal,
mas também não foi um ingresso de sucesso, ainda que tenha conseguido conquistar uma taça de Inglaterra. Não foi propriamente o treinador que recolocou os Red Devils no caminho das vitórias. Por isso, havia uma enorme expectativa pela contratação de José Mourinho. José Mourinho, um treinador com história e com conquistas assinaláveis na Premier League. Relembrar que foi bicampeão nos anos de estreia pelo Chelsea, com um recorde de pontos de Premier League, lá está, não das, ou seja, na sua nova nomeação, portanto não é todo o histórico de campeonatos, mas tinha esse recorde nestas versões de Premier League, recorde de pontos, se não estou em erro também o recorde de golos sofridos, recordes esses que os mais atentos saberão foram batidos agora pelo Manchester City do Guardiola, mas recordes assinaláveis e que, obviamente, tornavam o Special One como o nome que parecia mais certo e mais adequado para voltar a dar o caminho das vitórias à equipa de Manchester. A primeira época não foi uma época de total desilusão em termos de conquistas, em termos daquilo que os ingleses muito gostam de chamar o silverware, porque de facto Mourinho conseguiu conquistar uma taça da Liga, uma supertaça, Charity Shield, e uma Liga Europa, mas aqueles que viram o futebol praticado pelo Manchester United, que viram os jogos e que acompanharam aquilo que era o rendimento da equipa, tiveram sempre a noção que aquelas vitórias foram assentes numa forte componente de aleatoriedade. Estou-me desde logo a relembrar de uma partida incrível de John Guidetti na meia final da Liga Europa, em que o United recebia em Old Trafford o Celta de Vigo, e se Guidetti conseguisse ter feito gol, teria afastado o United da final, que viria a vencer frente ao Ajax. Estou-me a relembrar de um gol mal anulado a Manolo Gabbiadini na final da Taça da Liga frente ao Southampton, que o United viria a vencer por 2-1. Estou-me a lembrar também de um gol nos últimos minutos da Ibra, naquele que foi o seu jogo de estreia pelos Red Devils, e que valeu a vitória frente ao Leicester City na Supertaça inglesa desse ano. Portanto, foram vitórias conseguidas, e Mourinho apoiou-se muito nessas conquistas, mas não foram vitórias, digamos assim, afirmativas e que demonstrassem que estava ali um United capaz de bater o pé internamente aos seus rivais e também a nível europeu. O que é que aconteceu entretanto no ano seguinte? Mourinho já tinha investido bem na sua equipa, algum dinheiro, mas conseguiu, portanto, na temporada passada, reforços de peso para atacar definitivamente a conquista da Premier League. Relembrar que Mourinho, no ano anterior, tinha ficado em sexto lugar na Liga, o que não se pode propriamente dizer que tenha sido um grande resultado. E eu acredito que as conquistas, tanto da Liga Europa como da Taça da Liga e da Supertaça, acabaram por camuflar um pouco a péssima classificação na Premier League. Mas Mourinho reforçou-se bem, algo que continua a ser quase sempre um traço firme de afirmação do treinador português. É muito raro Mourinho falhar os seus alvos de mercado. Falhar, quando digo falhar, não digo não conseguir contratar, porque isso acontece e também acontece com ele, mas é muito raro Mourinho não escolher bem os jogadores que contrata e é muito raro esses jogadores depois não apresentarem de facto algum rendimento. No caso, Mourinho conseguiu contratar Pogba, Mourinho conseguiu contratar Matic e conseguiu contratar Lukaku. Pogba foi um jogador incrivelmente caro, mas Mourinho não soube propriamente potenciar o Pogba na sua equipa. Lukaku
teve um início bastante aceitável no United, marcou de facto alguns golos. Se calhar em alguns jogos acabou por se notar que era muitas vezes de facto o único homem verdadeiramente ponta de lança no plantel, e isso também acabou por prejudicar não só o United, mas como o próprio Lukaku. E Matites, que foi uma oferta incrível de António Conte, ajudou e muito Mourinho nesta época passada, porque Matites foi verdadeiramente crucial, é um jogador fantástico, como se sabe, e ajudou e muito a que Mourinho conseguisse finalmente ter um jogador de meio campo capaz de lhe dar a segurança de que tanto precisava, e que Pogba, sendo um jogador completamente diferente, não tinha conseguido trazer a quando da sua contratação no ano anterior. Portanto, estes reforços são reforços de qualidade, à qual ainda se juntou Alexis Sanchez em janeiro. Jogador de créditos firmados na Premier League, um jogador que tinha feito uma época fantástica no Arsenal e que, portanto, vinha acrescentar, esperava-se, algo ofensivamente. O problema é que o Manchester United não é, de todo, uma equipa ofensiva. E o Mourinho, que sempre foi muito criticado por ser um treinador defensivo, nesta fase da sua carreira tem sofrido cada vez mais com essa situação, porque de facto as suas equipas têm muita dificuldade em ter um jogo ofensivo que consiga desmontar as defesas contrárias. Existe falta de criatividade, existe falta de jogo entre linhas, e diria que, resumindo tudo isto, existe também muita falta de treino de qualidade em termos daquilo que será o esperado jogo ofensivo de uma equipa como o Manchester United, que terá que dominar 85% dos jogos em que participa na Premier League. E, portanto, os seus adeptos, os adeptos dos Red Devils, não estarão certamente satisfeitos com o rendimento. O ano passado surgiram várias críticas. Relembrar que a equipa terminou de facto em segundo lugar na Premier League, mas a uma boa distância do Manchester City, distância essa também recorde, e foi eliminada pelo Sevilha nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Portanto, Mourinho encontra-se aqui um bocadinho numa encruzilhada atualmente. As suas atitudes e a maneira como tem gerido o balneário também eventualmente não têm sido de facto as melhores. Como vão perceber, nós os três aqui dos 4Fs, eu, o Álvaro e o Jorge Escada, somos cada vez menos fãs de Mourinho, e eu digo isto entre aspas com algum pesar, porque já fui de facto um grande fã de José Mourinho. Fiz inclusivamente um trabalho relacionado com a sua biografia e que lhe enviei, ao qual o mesmo me respondeu por e-mail. Isto analisando o seu percurso desde que iniciou no Benfica, depois União de Leiria, Porto e Chelsea. Eram estes os anos que abarcavam, na altura, o percurso de Mourinho, ainda nessa altura curto, mas de grande sucesso e de um impacto fantástico. Foi de facto um treinador muito disruptivo e com ideias muito inovadoras, mas que parece ter estagnado completamente e que não consegue dar às suas equipas o que conseguia dar antes. Atualmente Mourinho parece viver muito do efeito psicológico que ainda consegue incutir nos seus jogadores e muitas vezes nas suas equipas, mas mesmo esse efeito tem aparentemente vindo a perder força. Aliás, nestes últimos dias existe alguma polémica em Manchester, pois Mourinho criticou declaradamente a sua equipa e principalmente elementos mais jovens e menos cotados que praticaram alguns destes jogos de pré-época na ausência dos consagrados que estiveram ausentes no Mundial, etc., e que ainda estão de férias, o que já provocou algumas ondas de choque. Hoje fala-se inclusivamente que os jogadores estão fartos de José Mourinho, o que leva a pensar se de facto Mourinho durará ainda muito tempo
ou se chegará mesmo a terminar a época no Manchester United. Sinceramente, o que me apraz dizer é que de facto Mourinho parece não ter neste momento capacidade para acrescentar ao Manchester United o que o Manchester United precisa para competir com o Manchester City e, como referiu o Álvaro Duarte, inclusivamente com o Liverpool deste ano, muito mais reforçado e ainda mais forte do que aquilo que nos tem habituado. Lembrar também que o Chelsea, apesar de muitas indefinições em termos de contratações, contratou um treinador que à partida lhe vai conseguir dar um jogo ofensivo de muita qualidade, como foi Maurício Sarri, e portanto a vida do United para esta temporada não se adivinha fácil. O Tottenham já terá o seu novo estádio dentro de poucas jornadas, ainda que, como mais uma vez o Álvaro também referiu em relação ao West Ham, não será fácil criar, digamos assim, o ambiente do White Hart Lane no novo estádio do Tottenham, mas não será certamente também a mesma coisa do que continuar a jogar em Wembley, como foi durante toda a temporada passada e que se notou muito nos jogos em casa e nos resultados que o Tottenham fez, principalmente no início da temporada em casa, em Wembley. E, portanto, isto são equipas que certamente não vão facilitar a vida ao Manchester United e eu prevejo que seja uma época muito complicada para o Manchester United. Não tem havido reforços de renome. Diogo Dalot e Fred foram os reforços até agora, digamos assim, mais sonantes, sendo que Dalot parece claro é uma aposta de futuro. Fred acredito que possa ser uma aposta de presente imediato para jogar com Matic e com Pogba no meio campo a 3, libertando Pogba. Mas o United é uma equipa com imensas soluções ofensivas de qualidade, só que essas soluções ofensivas não rendem e em alguns casos estão claramente desmotivadas e parece em rota de colisão com o seu treinador. E isso é um problema que dificilmente irá ajudar Mourinho a dar a volta por cima. Em termos de Fantasy Premier League, o United tem um calendário muito interessante, um arranque de calendário relativamente acessível, mas todas estas questões que implicam Mourinho e a forma como está a gerir o plantel levam a pensar muito bem na hora de apostar em jogadores do Manchester United. Eu, como tinha dito no meu vídeo anterior, em que tentei explicar um bocadinho o mecanismo da Fantasy, tinha Alexis Sanchez e era uma aposta firme da minha parte, Alexis Sanchez, mas depois do que se passou durante o fim de semana, já o retirei da equipa. Neste momento apenas tenho o Eric Bailly, que acredito possa ser o titular, e vou neste caso apostar se calhar um bocadinho também, não só na menor dificuldade dos jogos, mas também naquilo que eu ainda acho que possa ser alguma consistência defensiva do Manchester United, também por ter um excelente guarda-redes como é De Gea, e porque de facto Bailly é um defesa relativamente barato de 5.5. Acredito que Smalling, não havendo mais nenhuma adição, ainda que se fale da possibilidade de Maguire ingressar no Red Devils, Smalling poderá fazer a dupla com Eric Bailly, apesar de Phil Jones, o ano passado, ter sido a aposta firme de início de época de Mourinho. No lado esquerdo, acredito que Young, assim que tenha ritmo competitivo, porque também ainda não regressou de férias, irá assumir a titularidade se não houver nenhuma aquisição, porque de facto o Mourinho tem um problema assumido com o Luke Shaw. E do lado direito, o Valência está de momento lesionado. Diogo Dalot também só regressará em setembro. E portanto é possível que, se Darmian não sair, seja o italiano a começar na posição. Se não, provavelmente será Lindelof a voltar aos tempos da seleção jovem sub-21 e sub-20 da Suécia, assumindo o lado direito da defesa. Outras más notícias é também a ausência de Matites para estas primeiras jornadas, também foi operado, também vai estar de fora. Portanto, Fred poderá fazer dupla com André Herrera. Fellaini também, quando regressar de férias, também certamente será equacionado.
E Pogba, a mesma situação. Portanto, também está ou estará a voltar agora de férias. Será certamente, penso eu, titular. Com liberdade, é de facto um jogador que se calhar poderá acrescentar um bocadinho mais ao United. Aliás, muito do sucesso do United nas primeiras jornadas da Premier League do ano anterior tiveram esse condão. O United normalmente chegava ali aos 75, 80 minutos a vencer por 1-0, e assim que Mourinho retirava um jogador ofensivo e reforçava o meio campo, dava liberdade a Pogba para correr e comer metros na frente e para se interligar mais no jogo ofensivo da equipa. Por norma aparecia-se rendimento, e foi também por aí que Pogba conseguiu um bom rendimento também em termos de Fantasy Premier League. Pogba não tem um preço muito caro, tem 8.0, mas lá está estas questões relacionadas com o regresso tardio de férias. Parece-me que também para já será necessário esperar, e parece-me que é preciso também ver como vem Pogba, porque o Mourinho também não foi especialmente simpático analisando aquilo que foi a prestação de Pogba no Mundial, e portanto a relação entre os dois, que já se falava não ser muito famosa, poderá estar ainda pior. Ofensivamente, Alexis tem alguma probabilidade de começar a Premier League como avançado central na equipa de Mourinho, provavelmente com a ajuda de Mata, e pensava-se que de Marcial, sendo que uma nova polémica com o francês poderá impedir esta situação, abrindo espaço eventualmente para algum jogador que venha de férias e que seja imediatamente aposta, ou mesmo para Andrés Pereira, se ficar no plantel, o que também me parece difícil. Mas há os casos de Rashford, de Lingard, Lukaku, parece-me que dificilmente será aposta logo de início, e portanto Alexis pode ser aqui de facto um filão, e era nesse aspecto que eu ia tentar potenciar um médio que, mesmo custando 10.5, se jogasse na frente, provavelmente tendo a possibilidade de bater as grandes penalidades, alguns livres, poderia ser um jogador importante. Mas todo este conflito que está a ser gerado em Manchester me leva a pensar que o melhor será apostar no outro lado, fugir um bocadinho à equipa e, no limite, apostar naquilo que será alguma consistência defensiva e também alguma incapacidade ofensiva das equipas que o United de facto vai defrontar. Por exemplo, nas duas primeiras jornadas defronta em casa o Leicester, e depois na segunda jornada irá deslocar-se ao terreno do Brighton. De Gea custa, como também o Álvaro já tinha referido, 6.0. É um guarda-redes que garante sempre um bom rendimento por duas razões. O United não é uma equipa que defenda especialmente bem. É uma equipa que por norma defende com muitos, principalmente contra as melhores equipas, os famosos autocarros de Mourinho, mas não é uma equipa que defenda especialmente bem. E portanto acaba por permitir muitos remates às equipas adversárias, muitas vezes muitos remates dentro da área e remates enquadrados com a baliza. Portanto, o De Gea é muitas vezes chamado a intervir, e, como sabem, as defesas, a partir de cada 3 defesas, permitem mais um ponto. Portanto, De Gea, em jogos em que o United não sofra, De Gea poderá sempre garantir algumas defesas e eventualmente até pontos de bónus, mas é o guarda-redes mais caro do jogo, e por 6.0 eu acho que podemos tentar olhar aqui para outras alternativas, e foi isso que eu fiz, tentando me focar em Bailey, que em teoria será o defesa titular mais barato e mais seguro de começar, se de facto, como eu penso, Mourinho optar por Bailey e Smalling, pelo menos para este início de Premier League. Acho que não é de colocar a fasquia muito alta neste United. As coisas não parecem estar bem. A época parece estar a começar um pouco como a última época de Mourinho no Chelsea, em que, como nos relembramos, Mourinho deixou o Chelsea praticamente em zona de descida antes de ser demitido. E foi uma época em que o Chelsea falhou a Liga Europa, porque já não conseguiu recuperar. E o United deve ter algum cuidado com toda esta polémica que se está a gerar em torno da sua equipa.
O United tem jogadores fantásticos. Eu percebo que por vezes algumas pessoas digam que o United não tem um plantel se calhar ao nível do Manchester City, mas eu pergunto, quem é que dizia que o Manchester City tinha um plantel assim tão superior ao do Manchester United antes desta fantástica época da equipa de Guardiola? Eu acho que ninguém. Quase todos diziam que o plantel estava nivelado ela por ela e eventualmente com algumas falhas em termos defensivos na equipa do United, mas o próprio City com também algumas peças aqui e ali. E portanto, o que acontece é que de facto o City tem jogadores que estão neste momento altamente cotados pelo grande rendimento que tiveram, e o United tem jogadores altamente, digamos assim, em desvalorização, que muitos de nós pensamos, este jogador nas mãos de Guardiola renderia mais do dobro. E eu acho que a questão é essa, é que de facto o Mourinho não está a conseguir extrair o melhor dos seus jogadores, não está a conseguir motivar os seus jogadores, porque o Manchester pratica um futebol muito pobre, muito baseado na inspiração individual, em cruzamentos para a área. Faltam combinações, falta de facto, parece-me, volto a referir, treino ofensivo de qualidade. E vamos ver também até que ponto não se fará notar a saída da equipa técnica de Rui Faria, que terminou a ligação com o Mourinho e neste caso também ao Manchester United no final da temporada passada, e vamos ver até que ponto essa mesma ausência não se nota. Portanto, eu diria, há aqui algumas oportunidades no Manchester United, principalmente em quem confiar que é uma equipa que pode ter um bom rendimento, e eu sei que certamente há alguns fãs ainda de José Mourinho que vão acreditar que Mourinho é capaz de pôr este United a ter um bom rendimento. Eu sinceramente não acredito, e acredito de facto que esta será a última época de Mourinho no Manchester United, e que provavelmente essa ligação terminará antes do final da temporada, com um despedimento, porque prevejo que Tottenham, Chelsea, mas essencialmente Tottenham, Liverpool e City provavelmente terminem à frente deste Manchester United. Vamos ver também o Arsenal, que é ainda um bocadinho uma incógnita, um bocadinho como o Chelsea, apesar de eu esperar um bom futebol da equipa do Chelsea. Tenho apenas algum receio que ainda Hazard, William, que supostamente se soube hoje, falhou a apresentação no regresso de férias, o próprio Courtois, que se fala que também poderá sair para o Real Madrid. Portanto, a equipa poderá ser muito desfalcada e poderá depois não conseguir se reforçar novamente em qualidade. Portanto, teremos que esperar aqui um bocadinho para perceber o que é que Arsenal e Chelsea podem fazer. Mas eu prevejo uma época muito difícil para o Manchester United e para José Mourinho, até porque estas declarações de Mourinho não estão propriamente a retirar-lhe peso e responsabilidade de cima, mas estão sim cada vez mais a aumentar e a colocar-lhe um peso que a direção do Manchester United poderá achar que é demasiado para ele, e começar a perceber que de facto Mourinho deixou de ser a solução para passar a ser o problema do Manchester United atual. Até porque o Manchester United é um clube com imenso capital para investir, como se demonstrou nestas épocas em que Mourinho tem estado ao leme da equipa, com aquisições de Pogba, de Lukaku, como eu disse, jogadores que foram contratados por muito dinheiro, e portanto o que falta de facto é a equipa apresentar um futebol melhor, um futebol mais ofensivo, um futebol mais dominante, e um futebol que os adeptos do Manchester United estão mais habituados. Eu não vou dizer que Ferguson apresentava um futebol de encantar, não vou dizer que Ferguson habituou os adeptos a um futebol espetacular em termos ofensivos, técnicos, etc. Mas era pelo menos empolgante. Sabíamos que com a equipa do Manchester United, com Alex Ferguson, podia sempre acontecer um golo a qualquer momento. No caso de Mourinho, é um pouco mais ao contrário. Sabemos que é muito difícil a cada jogo para o Manchester United marcar golos, porque há muito pouca capacidade ofensiva. Criam-se muito poucos lances ofensivos em alguns casos, e é muito difícil desmontar as defesas adversárias. Portanto, eu aconselharia a fugir um bocadinho aqui ao United
eventualmente a manterem apenas um defesa. Se quiserem arriscar um bocadinho, mantenham se calhar o Alexis, coisa que eu já não fiz para me virar para outros alvos. Para finalizar, aproveito para dar apenas mais uma dica que não vos dei no outro vídeo em que vos falei da Premier League, da Fantasy Premier League. Faltou-me dizer-vos que, ok, é importante terem atenção que existem flutuações de preço, ou seja, jogadores que estejam normalmente a ter um grande rendimento, os utilizadores do jogo vão começar a colocá-los e depois esses jogadores podem subir o preço. E o contrário, ou seja, os jogadores que não estão a jogar ou que não estão a ter uma boa performance podem descer o preço. Mas atenção, aconselho-vos a não fazerem substituições enquanto os jogos estão a decorrer, a não fazerem substituições, por exemplo, ao sábado à noite, domingo à noite. Isto porque é muito fácil acontecer uma substituição que é feita no sábado, portanto os jogos estão a acontecer, há um jogador que tem uma performance fantástica e decidem colocá-lo, e depois esse jogador lesionar-se durante a semana de treinos, ter o jogo da Liga dos Campeões e lesionar-se. Portanto, o ideal, eu diria, é fazerem a vossa substituição na sexta-feira ao final do dia. Obviamente têm que terem atenção quando é que fecha a equipa, não é? Quando é que há o primeiro jogo dessa jornada. Por exemplo, nesta primeira jornada, o primeiro jogo será numa sexta-feira, portanto têm que fazer a substituição antes, ou seja, têm que fechar o vosso plantel antes uma hora antes do início dessa partida. No caso, a grande maioria dos jogos acontece ao meio-dia e 30 e, portanto, eu diria que fazer a substituição na sexta à noite, se puderem, mesmo no sábado de manhã, sendo que têm que ter atenção à hora que fecha, de facto, a possibilidade de fazer substituições em que bloqueia a equipa, mas deixem para o fim, procurem informações, procurem saber de alguma lesão de última hora, de algum jogador que poderá não jogar, que esteja em dúvida, com alguma fadiga acumulada, etc. Portanto, tentem arrastar o máximo possível. Eu sei que às vezes não vai ser muito convidativo devido a estes medos de que o valor suba e que depois não consigamos ter budget para colocar aquele jogador, ou porque também queremos tirar um jogador que está em vias de descer o valor e, portanto, mais uma vez, pode faltar esse budget para colocar aquele jogador que queremos, mas tentem arrastar esta situação para não terem surpresas desagradáveis com jogadores que eram supostos titulares e nos quais vocês vão investir muito dinheiro e vão apostar fortemente, mas que depois, quando chega a hora do jogo e quando sai o 11, o jogador está fora. E é uma desilusão tremenda. E é uma situação claramente a evitar. Muitas vezes até são jogadores que colocamos a capitães, etc. E, portanto, é um bocadinho dramático para a nossa jornada e para a nossa Fantasy Premier League. Espero que vos seja útil esta análise ao Manchester United. Estamos a preparar ainda em mais algumas análises a alguns clubes. Como o Álvaro tem dito, não vai ser possível certamente fazer a análise a todos os clubes, mas vamos tentar pelo menos àqueles clubes principais garantir-vos uma pequena análise e algumas sugestões de jogadores a colocar. Espero que tenham gostado, como disse, e cá vos esperamos para um próximo vídeo. Já sabem, sigam-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e, claro, no nosso canal de YouTube. Obrigado.